Bem, galera, como eu disse, vamos para a terceira lei de Newton, né? Que Newton enunciou da seguinte maneira, é a mais difícil de todas. Ele fala assim, ó, toda ação acarreta uma reação com forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, né? Esse é o enunciado dela. Então eu vou enfatizar um ponto que é o início, tá? É assim, toda ação acarreta uma reação com força de mesmo módulo. Então, por exemplo, se eu bato no quadro, o quadro bate em mim. Ok ou não? Quanto mais forte eu bato no quadro, mais forte o quadro bate em mim. Então são forças de mesmo módulo, mesmo valor algébrico, ok? Mesma direção, né? Se eu bato na horizontal, ele reage na horizontal. Mas é muito importante você perceber que em sentidos opostos. Se eu bato para dentro, bate para dentro, ele responde para fora. Legal. E atua em corpos diferentes, porque se eu bato no quadro, o quadro reage na minha mão. Quero que vocês reparem que toda ação e reação é formada aos pares, né? Porque o contato, por exemplo, é uma coisa mútua. Ao encostar num corpo, esse corpo me encosta. É uma coisa instantânea, uma coisa aos pares, como eu disse, ok? Mas eu acho muito importante você perceber o seguinte, né? Alguns alunos dizem assim, poxa, professor, mas não necessariamente tem mesmo módulo, porque se eu dou um soco na barriga de um gordinho, vai doer mais na barriga dele do que na minha mão. Verdade, hein? Pior que é verdade, né? Dói mais no gordinho do que na sua mão. Só que tem um detalhe, dor é outra coisa, gente. Com certeza a força foi de mesmo módulo, porque o contato é mútuo, cara, né? Não tem como eu bater com uma força e não sentir a mesma força na minha mão. Não tem como. Afinal de contas, a força foi produzida pela minha mão. Doer é sensibilidade local, tá? São outros 500. Por exemplo, vai à praia um dia, ou pega na sua... Ah, eu moro num lugar que não tem praia. Pega um pouquinho de terra no quintal, joga na mão. Vai doer? Não, não vai doer nada. Agora pega essa quantidade de terra, a mesma força, e joga no olho, né? Aí vai doer. Por quê? Embora seja a mesma força aplicada, né, a sensibilidade local do olho é diferente da barriga ou da mão, né? Tá bom? Então, são forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, tá bom? Bem, então, se você bate em alguém, galera, é muito importante perceber que esse alguém já te bate, né? Então, aquela brincadeira que se faz quando é criança, um tá batendo no outro, um tá batendo no outro, eu bati em você, depois vou revidar. Não existe isso, já revidou. Porque se você bateu no outro, o outro já bateu em você, já revidou, tá bom? Então já está empatado. Então pode bater no seu irmão mais novo, que ele já revidou. Se a tua mãe reclamar, você fala, ele me bateu também, é ação e reação. Não, estou brincando, hein, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Agora, diretamente dependente, isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, se a gente seguir até aqui, ao pé da letra do que está escrito no quadro, esse exemplo aqui não bate. Observe, imagine que eu tenho uma caixa aqui, ó, né? E uma bola aqui, e aplico uma força para cá de 10 newtons e aplico uma força para cá também de 10 newtons. Legal? Tá? Então, observe, são forças de mesmo módulo, mesmo valor, né? Algébrico? São. Tem mesma direção horizontal? Tem. Tem sentidos opostos? Tem. Atuam em corpos diferentes? Sim. Essa aqui atua no corpo 1, essa aqui atua no corpo 2. Formam paração e reação? Infelizmente não. Por quê? Porque ela quebra isso aqui, ó. Elas não são diretamente dependentes, ou seja, a existência de uma não implica na existência da outra. Reparem, se eu tiro essa força daqui, essa pode continuar existindo, não é isso? Então, não formam paração e reação. Léo, existe algum paração e reação formado aí? Sim, existe, né? Um não toca em 2, então o 2 toca em 1. Um aplica força em 2, então o 2 aplica força em 1. E se um deixar de tocar em 2, então o 2 deixa de tocar em 1. Logo aqui existe a formação de um par ação e reação. Legal? Um exemplo que vocês erram muito e não podem errar, alguns já decoraram, outros precisam aprender, é o exemplo do peso com a normal, né? Então nós temos, por exemplo, um bloco parado em cima da mesa. Vamos botar o seguinte? Nós temos aqui um livro em cima da mesa, um excelente exemplo, uma aula de inglês, não é isso? Então, olha só, o livro na mesa, o que acontece? Quais são as forças que atuam nesse livro? Aqui nós temos o peso e nós temos, está encostado na mesa? Então, nós temos a normal. Legal? Beleza. Se o livro está parado, por exemplo, eu posso afirmar que a força resultante tem que valer quanto? 0. O que significa a força valer 0? Resultante da 0. A força que está para cima tem que anular, tem que ser igual à força que está para baixo. Então, a normal tem que ser igual ao peso. Agora, observem. O peso e a normal são forças de mesmo módulo, mesmo valor? Sim. São forças de mesma direção, vertical? Sim. São forças de sentidos opostos? Sim.
formam par ação e reação? Não. Por que não? Duas coisas. Primeiro, que peso e normal atuam no livro. O peso do livro que eu marquei e a mesa faz força no livro, normal, tá? Então, as duas forças atuam no mesmo corpo. E para ser ação e reação tem que atuar em corpos diferentes. E outra coisa, uma não depende da outra. A existência de uma não depende da existência da outra. Quer um exemplo? Se eu tiro o livro da mesa, se eu tiro o contato, ao tirar o contato, eu elimino a normal, certo? Ao tirar ele da mesa, tirei a normal, mas não tenho como tirar o peso do cara. Então, não é porque saiu da mesa que perdeu o peso. Então, a existência de uma não depende da existência da outra. Então, coloca enorme no seu caderno, cara. Peso e normal jamais formam par, ação e reação. Eles não têm a menor ligação uma coisa com a outra. Tudo bem? Beleza?